Olá pessoal, tudo bem? Eu quero hoje conversar com vocês sobre a síndrome de heterotaxia. Kelly, o que que é isso, né? Que nome é esse? O que que isso significa? O que é? No final do ano passado, final não, metade do ano passado, a gente descobriu que a Raquel, ela tem a síndrome de heterotaxia. Ela começou em junho a passar muito mal. Então ela tinha vários episódios de vômito, diarreia, mal-estar, ela já não conseguia mais nem andar direito, ela andava toda curvadinha porque ela sentia umas dores muito fortes no abdômen. E aí ela tomou remédio, ela tomou antibiótico, tomou um monte de coisa e não passou, não melhorou. Continuou, e assim, foi um mês assim dela doente. Chegou um momento que ela não tinha mais ânimo para fazer nada. E assim, um ponto que pai e mãe ficam muito preocupados é quando criança não quer brincar, né? Criança fica desanimada. Então, a pediatra solicitou uma ecografia de abdômen para ver o que estava acontecendo, né? Quando a gente fez a ecografia, o médico que estava realizando o procedimento, ele perguntou: mãe, ela vem de algum quadro com febre? E assim, não, Raquel não teve febre em nenhum momento desses episódios que ela passou mal, né? Aí ele: tem certeza? Eu falei: tenho, óbvio, né? Ele falou: então se ela não tem febre, a gente vai ter que ficar atento, porque ela tá com... os gânglios dela estão aumentados. Quando ele falou isso eu já fiquei meio assim, né? Ele viu alguma coisa ali, alguma coisa estranha, e a gente... mãe, parece que tem um sentido, assim. Quando saiu o resultado da ecografia, ele sugeria que fosse feita uma ressonância para descartar uma possível neoplasia. Uma neoplasia, aí eu fui pesquisar no Google, coisa que a gente faz, né? Mas uma neoplasia grave, rara, e aí a tua cabeça vai a mil. Então, a gente fez a ressonância, achando que era realmente câncer, e a gente só queria, na verdade, saber se era maligno ou benigno. Então eu digo que foram 10 dias terríveis pra gente. Eu ia dormir, eu pensava, medo de perder, né? Medo que ela tivesse com uma coisa muito ruim, que ela passasse por muito sofrimento e tudo mais. Então, quando saiu o resultado da ressonância, a gente levou... no dia que saiu, assim, a gente levou a ressonância direto num oncologista, no Hospital Erasto Gettner, aqui em Curitiba, que é especialista em câncer. E aí eles olharam e teve uma certa estranheza ao ver o resultado da ressonância, porque a ressonância trazia muitas informações confusas, não digo nem confusas, mas estranhas, não habituais. Aí eles procuraram o médico que fez a ressonância para ver o que ele... para explicar melhor o laudo dessa ressonância. E aí o que acontece? No resultado apareceu que aqueles gânglios que aquilo que o médico viu como gânglios aumentados, na verdade não eram gânglios aumentados, então não eram tumores. O que foi realmente um alívio, assim, eu saí do hospital, tipo, nossa, tirando um peso das costas, né, muito mais leve, assim. E aí o que apareceu foram vários baços. Então, o normal é que as pessoas tenham um baço. No caso da Raquel, ela tem alguns baços. A síndrome de heterotaxia, os pacientes ou eles podem ter vários baços, que a gente chama de poliesplenismo, ou eles podem não ter baços, que a gente chama de asplenia. O que acontece? O fato, às vezes, de você ter vários baços não significa que eles funcionem, ou que eles funcionem da forma adequada. Então também aí você tem que ver a funcionalidade desses baços. O baço é um importante órgão de defesa do nosso organismo. Então as crianças que nascem sem o baço, geralmente elas são submetidas a doses constantes, assim, né, como de uso contínuo mesmo de antibióticos, para que elas não tenham muito risco com infecções e que consigam enfrentar
infecções mais tranquilamente, assim. Tô até meio... É muita informação, assim, eu vou falando, mas aí, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários aí que a gente vai esclarecer melhor, né, e vamos explicar melhor o que são os termos e tudo mais. Quando você sabe que tem poliasplenismo ou não tem o baço, o asplenismo, o que acontece? Acontece que vai ter, além dos baços, a síndrome de ataraxia, ela provoca uma série de mudanças nos órgãos das crianças, nos órgãos internos ali da parte abdominal e torácica. Não significa que todos os pacientes tenham isso. A terotaxia, a gente fala hoje, que eu já tenho estudado bastante, que cada caso é um caso. Você tem que ver individualizadamente, porque são muitas peculiaridades. Então, algumas crianças têm um intestino invertido, outras crianças têm os órgãos do lado contrário. No caso, a Raquel, ela tem órgãos como o estômago do lado contrário. Ela tem um fígado que não tá, tipo, do lado ali no corpo, ele tá bem no meio. O intestino dela é um pouco diferente. Tem muitas crianças que o pulmão tem uma morfologia diferente. O coração é o principal órgão, assim, que vem a dar problemas para as crianças, para os pacientes com síndrome de terotaxia. Geralmente, quem não tem o baço tem algumas doenças congênitas muito graves, muito graves mesmo. E aí, provocadas pelo fato de não ter o baço, né? Então, ela provoca várias alterações, assim. No caso da minha filha, como ela tem vários baços, geralmente o que acontece no coração, ele tem 2 átrios esquerdos. Então, ele não tem o átrio direito. Então, o coração dela, por isso que ela tem arritmia também. Falta como se você estivesse numa sala, uma sala grande, e geralmente o interruptor é de um lado da sala, que seria do lado direito do coração. Como ela não tem esse lado direito, ela não tem um interruptor que ligue e dê a mensagem para o coração que ele tem que bater a 60, 70, 80. Então ele bate conforme ele acha que tem que bater, porque os dois lados são iguais, por isso ela tem uma arritmia. Ela não tem a veia cava superior, então quem faz isso, quem assume esse papel é uma outra veia, a veia ásigos. Então a gente diz assim que, até hoje, eu posso dizer que no caso da Raquel, ela não manifestou sintomas graves, né, com relação à síndrome. Ela tem dores abdominais muito fortes que a gente não descobriu ainda o motivo disso, se tem relação com essa morfologia diferente, se tem relação com o fato desse coração ter um batimento cardíaco diferente, aí mandar menos ou mais sangue para os órgãos, a gente não sabe ainda, tá? E tem também questões, muitas crianças, eles têm má rotação do intestino, então isso também causa grandes problemas. A gente fala que os pacientes de terotaxia geralmente vão passar por várias cirurgias durante a sua vida, porque são muitos órgãos que podem vir a dar algum probleminha. Então, claro, tem crianças que têm os vários baços e tal e não apresentam problema nenhum sintoma, mas é mais raro. A maioria das crianças vem apresentar, sim, algum tipo de complicação durante a vida. A maioria também, até me falaram, nossa, Kelly, mas como assim? Eu também fiquei espantada, porque a Raquel já tinha feito vários ecocardiogramas, a gente acompanha a arritmia da Raquel desde os 2, 3 anos de idade, então ela já tinha feito vários ecocardiogramas, ela já tinha feito ressonância cardíaca e nunca havia aparecido que o coração dela tinha uma morfologia diferente. Nunca! A gente só foi saber que o coração dela tem essa estrutura diferente depois que foi descoberto que ela tem a síndrome de terotaxia, os vários baços.
Até então, todos os exames deram normais. O que deixa a gente pensando também em como a questão de imagens no Brasil ainda é um pouco falho. Porque se você pega... Eu participo de um grupo na internet sobre síndrome de heterotaxia. Esse grupo tem 1.300 pessoas do mundo todo. Ele é em inglês. Os administradores dele são dos Estados Unidos. A grande maioria dos casos são descobertos ainda na barriga da mãe, com as ecografias da gestação. Então, por exemplo, porque essa é uma mutação genética, ela aconteceu lá pela 12ª semana de gestação. E nunca vimos nada, entende? Nunca foi achado nada, nem nas ecografias, nem na ecografia morfológica, nem na ressonância magnética cardíaca, ecocardiograma feito por vários médicos. Nada. Ah, ela pode ter adquirido isso depois? Não, ela nasceu com isso. Então, realmente, quando eu conversei até com a médica que descobriu depois que fez o exame e que mostrou certinho como que era o coração dela, ela falou, olha, eu acho que está mais relacionado ao fato de que muitos profissionais dessa área não estudam tanto a questão das imagens, né? E pode ser. Isso também nos leva a uma questão, assim, pouquíssimas pessoas... Você encontra muita pouca gente com essa síndrome. Ela é considerada uma síndrome rara. Então, assim, no Brasil mesmo, eu consegui o contato de outras 2 mães depois que eu escrevi o texto sobre heterotaxia. No mundo inteiro, se você for pensar, um grupo do mundo inteiro, você tem 1.300 mães, que são uma maioria que está lá, são mães. É pouca gente. E eu atribuo isso justamente ao fato de que as imagens acabam não mostrando isso, né? Porque você constata essa síndrome com imagens de ecocardiograma, com imagens de ressonância magnética, tomografia. Essas imagens é que vão dizer e mostrar essas morfologias diferentes. Então, eu fiz esse vídeo, vou falar mais ainda sobre síndrome de heterotaxia, talvez falar mais específico de cada órgão e como ele pode ser afetado no paciente, assim, né? Mas eu fiz porque se você conhece alguém que tenha alguma dessas questões, tem vários baços, tem sítios inversos, porque os órgãos estão do lado contrário, ou não estão no lugar correto, o coração tem essa morfologia de ter 2 lados iguais, ou 2 lados direitos, ou 2 esquerdos. Fala pra essa pessoa que existe alguém, uma mãe, né, que tá procurando outras pessoas para trocar informação, porque eu vejo que é muito rico quando a gente consegue essa troca, porque as mães e pais e pessoas que possuem síndromes ou doenças raras, o grande obstáculo é você conseguir um diagnóstico, é você conseguir um tratamento adequado. Porque as pessoas não conhecem, e quando não conhecem, não tem muito interesse e tem desconhecimento, tem ignorância ainda sobre o assunto. Então a gente diz que o tratamento fica alguns passos atrás justamente pela falta de informação, tá bom? Um beijo grande, dá um like e compartilha esse vídeo, você vai estar ajudando muitas pessoas a ter mais informação e buscar esse conhecimento que pra gente é tão, tão fundamental. Beijo!